Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. O Glorioso fez uma proposta oficial para contar com o atacante Luiz Henrique, que teve uma projeção muito legal aqui no Glorioso e que foi vendido para o Olympique de Marseille em 2020. O clube francês pretende emprestar o jogador e o Botafogo entrou na jogada. Acontece que o Flamengo, rival do Glorioso, também fez proposta pelo atleta e Luiz Henrique deve ir para o rubro-negro. E tem alguns pontos a serem destacados, inclusive a notícia em primeira mão foi trazida pelo Thiago Franklin com relação à proposta oficial do Botafogo para ter o jogador. Mas eu quero trazer aqui alguns pontos para entendermos as dificuldades do Botafogo neste primeiro momento de SAF, neste momento de transição, um momento delicadíssimo. Só que antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Temos a próxima meta, vamos passar dos 38 mil, depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixa o like, isso é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o TF falou, tem live lá a respeito da negociação no Fogão Net. O GE também soltou uma notícia importante há pouco. E as primeiras informações dão conta de que o Botafogo chegou antes que o Flamengo para trazer o Luiz Henrique. O Botafogo fez uma proposta para trazer o atleta, o Flamengo entrou na jogada e fez uma proposta superior e o Botafogo igualou a proposta. Segundo as informações, num primeiro momento o staff do jogador até preferia um retorno ao Botafogo, mas o jogador parece preferir o Flamengo. Eu não vou aqui fazer juízo de valor em cima da ideia do Luiz Henrique para o Flamengo ou vir para o Botafogo. Não é isso. Nós temos muito mais aspectos a serem observados com relação ao nosso Glorioso, tendo essa negociação até mesmo como plano de fundo. Outras informações dão conta de que o Botafogo teria chegado depois para negociar, já sabendo da proposta do rubro-negro pelo jogador. Ou seja, se foi o Botafogo chegando primeiro, tem gente que pode querer caçar algum tipo de culpado e pode ser o jogador. Se foi o Botafogo chegando depois, pode ter alguém também querendo caçar algum tipo de culpado, pode ser o pessoal que trabalha com futebol diretamente no Glorioso. Meu foco aqui não é procurar culpado, nem o Luiz Henrique se for para o Flamengo. O meu foco aqui é entender o momento do Botafogo de Futebol e Regatas. E tem coisas boas e tem coisas ruins. O primeiro ponto que é muito ruim é que se o Botafogo chegar com proposta parecida para algum jogador com relação a clubes hoje como Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, a tendência é que o jogador vá para os outros três. E dependendo, até de repente um Corinthians, um São Paulo, um Atlético Paranaense, que tem uma estrutura pronta e muito boa. O Botafogo está atrás estruturalmente. Isso não é desculpa, isso é realidade. Por mais que haja medidas paliativas, como eu trouxe aqui na última sexta-feira, uma ideia de avanço na estrutura lá no Espaço Lonier, o Botafogo está muito atrás de outros clubes. Então, sempre que um jogador tiver uma proposta do Botafogo na mão e tiver proposta de clubes com mais estrutura e clubes que hoje já têm sustentabilidade, já brigam por títulos, a tendência é que o Botafogo perca a negociação. Fabiano, não tem erro de quem trabalha no futebol do Botafogo, não tem erro do diretor de futebol. É claro que o Botafogo tem erro. É claro que o Botafogo perde negociação também, em algum momento, por errar no processo. Mas como virou o SAF na sequência de 2022, na verdade com 2022 já em andamento, já era até sabido que os erros aconteceriam. Eles não podem acontecer o tempo todo. A gente tem que observar e torcer para que os erros sejam minimizados. Mas, como eu disse, podemos ter dois caminhos. O Botafogo fez a proposta antes, o Flamengo chegou depois com uma proposta maior e o Botafogo ainda igualou a proposta. E aí o jogador quer ir para o Flamengo, aí é com o jogador.
O Botafogo chegou depois do Flamengo, aí já é um atraso, aí já é um erro do Botafogo se isso aconteceu. E daqui a pouco a gente entra na questão do jogador, do Luiz Henrique. Seria bom ou não ter o atleta aqui no fogão. O que é bom neste negócio? Quem diria que o Botafogo poderia igualar uma proposta feita pelo rival? Porque na notícia tá lá. O Botafogo chegou primeiro, o Flamengo superou a proposta, o Botafogo igualou. A gente não imaginava isso. Só que eu repito, as dificuldades trazem para este momento ainda uma ideia para que os jogadores vão para outros clubes. Em breve, tomara, o Botafogo igualando proposta, vai poder trazer os atletas para cá. Hoje, o Textor vai ter que abrir os cofres. O John Textor vai ter que abrir os cofres para trazer jogadores condizentes com a campanha que o Botafogo quer fazer em 2022 e numa transição boa para 2023. O investidor do Botafogo, acionista majoritário, vai ter que abrir os cofres dentro do entendimento daquilo que o Botafogo tem que fazer para trazer jogador. Ele falou recentemente que traria 6, 8 titulares, que traria um meia de muita qualidade, que traria ou tentaria trazer um jogador para impactar o mercado. O John Textor vem dando sinais de que isso vai acontecer no Botafogo. Só que tem que acontecer logo, porque daqui a pouco a segunda janela abre, o Botafogo tem que estar com os jogadores já treinando, como o Marçal já está treinando, e se adaptando ao ambiente, à cidade, ao clube, à torcida. Isso é importante também. Então, eu não vou ficar aqui esbravejando, não é o meu estilo, nunca foi. Quem acompanha o canal sabe, ou gritando, mas a gente tem que entender que por mais que o Botafogo tenha dificuldades, ele pode apresentar soluções também. Em algum momento, a solução vai passar por oferecer mais dinheiro para alguns jogadores, para não perder o jogador no mercado até interno. Só que aí cabe uma outra avaliação. Qual jogador que merece mais dinheiro? Será que o Luiz Henrique é esse jogador? Eu, particularmente, gosto muito do atleta. Foi bem aqui, oscilava, porque é muito jovem. Foi para o Olympique de Marseille, não foi tão bem lá. Mas deve ter evoluído muito taticamente, mesmo treinando em um dos maiores clubes da França. Porque, infelizmente, não deveria ser assim. O futebol brasileiro parece ter parado no tempo ou ter ficado um pouco mais lento do que o ideal. Enquanto lá na Europa, o desenvolvimento tático continua acontecendo a todo momento. E o Luiz Henrique, treinando lá com a metodologia de trabalho num grande clube francês, deve ter evoluído taticamente. Então, é um extremo que tem um bom 1 contra 1 e pode melhorar, que tem força, que tem velocidade, que deve estar entendendo agora que tem que recompor também com qualidade para contribuir com o grupo. Como exemplo, eu trago o Piazon. Muita gente não acreditava no Piazon. Contra o São Paulo ele fez uma ótima partida e contra o Internacional ele fez uma partidaça. Muito em função do entendimento tático que ele traz da Europa. Tocou pouco na bola, quando tocou foi bem. Mas taticamente foi um monstro. E a torcida reconheceu isso. Imaginem o Luiz Henrique, então, lá no elenco de um dos maiores clubes da França. Deve ter evoluído nesse sentido também. Fisicamente, é só comparar fotos de 2020, o Luiz Henrique aqui no Botafogo, com fotos dele agora no Olympique de Marseille. Então, provavelmente, evoluiu muito também. É claro que eu falo para compararmos a foto não dá uma ideia exata, mas em termos de musculatura, ele está bem mais definido, está bem mais forte, o ponta. Só que os números dele também não são bons lá no Olympique de Marseille. É ruim olhar para o retrovisor. Eu não gosto tanto assim. Mas lembram das dificuldades que falei aqui no meio do vídeo? Da estrutura, do jogador que não quer vir? Então, se o Botafogo vai olhar para o retrovisor porque quer pegar atletas que já passaram por aqui, já conhecem a casa, já conhecem a torcida, já conhecem o Rio de Janeiro, que pelo menos vai atrás de jogador de qualidade. O Luiz Henrique é um jogador de qualidade, muito jovem, que pode evoluir. Só que nem olhando para o retrovisor, o Botafogo, por vários fatores, está conseguindo trazer atletas. É para ficarmos um pouco preocupados, sim, continuo acreditando no projeto, no processo. Em algum momento essa chave vai virar, a gente vai sair
dessa dificuldade, as coisas vão evoluir e o Botafogo vai voltar a brigar pelo protagonismo. Mas o momento atual é um momento de entendimento, de preocupação sim, e de observação. Vamos ver quem o Botafogo vai trazer na segunda janela. Por tudo isso que falei, mesmo após as vitórias contra São Paulo e Inter, eu mantive aqui no canal a minha ideia de ter o Botafogo no meio da tabela em 2022. Porque é muita coisa acontecendo. Muita coisa mesmo, galera. Que o Botafogo passe um ano tranquilo e que em 2023 a coisa comece a melhorar muito. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!